Eu gravei o testemunho, eu conheço o Gabriel, acompanhei ele no ponto de partida, a gente tem conversado, mas sempre que eu vejo ele falando e contando do que Deus tem feito na vida dele, que Jesus tem feito na vida dele, eu também fico sem palavras. Eu falo, puxa, vamos passar de novo o testemunho dele e a gente vai embora depois, não precisa falar mais nada, né? Porque é muito emocionante. Eu chorei gravando, chorei editando o testemunho junto com o Fernando, anotando as coisas. E fiquei emocionado de novo aqui assistindo junto com vocês. Porque é maravilhoso o que Jesus veio fazer por nós. E hoje é o dia mais importante de todos na história da humanidade, e principalmente para nós que cremos em Jesus, é o dia mais importante. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Eu acho a Páscoa muito mais significativa do que o Natal. Natal parece que é uma festa que a gente se emociona mais, está mais juntos, reúne família e tudo, que é o nascimento de Jesus. Mas foi nesse final de semana da Páscoa que tudo mudou. Foi esse final de semana, o que aconteceu nesse final de semana é que deu razão para tudo. Para que todos nós, todos que vieram depois, pudessem ter esse relacionamento com Deus. Então é o final de semana, é o dia mais importante da história do cristão. Eu às vezes, eu fico até, de verdade, às vezes eu fico até meio triste, assim, que as pessoas não dão a importância devida, assim. Falar, está chegando a Páscoa, vamos viajar e tudo, todo mundo vai viajar. E assim, quando seria o dia, não estou me queixando de nada, assim, mas seria o dia mais importante da gente estar junto, celebrando o que aconteceu nesse final de semana, né? E hoje, por coincidência, é o dia 1º de abril, então essa mensagem chama o Dia da Verdade. Hoje é o dia que a verdade foi revelada a todos nós, né? Bom, eu quero então, para que a gente aproveite o nosso tempo aqui, eu quero resumir a história da Bíblia, da Páscoa de Jesus Cristo, em talvez 30 minutos aqui, 25, 30 minutos, para que você possa entender o que aconteceu com o Gabriel. Para você possa entender o que acontece com todos nós, todos aqueles que tomam conhecimento deste Jesus. Você pode entender aquela empolgação do Gabriel falando assim, mas, cara, você tem vontade de sair na rua abraçando todo mundo. É assim. É isso que causa quando você realmente descobre esse Jesus e o que ele faz em você. Então eu quero dar uma resumida aqui na história da Bíblia, do começo ao final, mas assim, de forma bem resumida. Porque a Bíblia toda fala desse acontecimento. A Bíblia toda foi feita, escrita, para revelar isso que aconteceu nesse final de semana. Então, lógico, muitos de vocês sabem a história da Páscoa. A Páscoa não começou na paixão de Cristo, né? A Páscoa é uma coisa que começou alguns milhares de anos antes. E vocês sabem da história inicial, né? Você abre a Bíblia, você começa a ler, Deus criou a humanidade, criou o homem no paraíso para que tudo fosse perfeito, para que a gente fosse saudável, para que a gente fosse inteligente, feliz. Deus colocou todas as coisas ao nosso dispor, as frutas, os animais, tudo à nossa disposição para que a gente fosse feliz. E só colocou uma regrinha, só uma. E a gente conseguiu quebrar aquela regrinha, pecar, desobedecer, né? O pecado foi o pecado da desobediência. E aí isso trouxe morte. No caso, não foi uma morte literal, mas foi uma separação de Deus, que é a mesma coisa do que a morte. O homem se separou de Deus, e aí ele teve que ganhar o sustento dele com o próprio suor. Deus já não dava tudo pronto para ele. E o homem deixou o paraíso e foi viver a vida do seu jeito, né? Mas Deus não se aguentou.
Deus é amor. Então Deus não se aguentou. Ele falou assim, não está legal isso, não está legal ficar longe desse povo que eu criei, que eu amo tanto. E aí Deus retornou, voltou a procurar a humanidade através de Abraão, e Deus falou assim, não, vamos começar de novo. E aí pediu para Abraão sair da cultura dele, começar tudo de novo, porque ali ele ia criar um povo, né? E vocês sabem da história, Abraão era velho, Sara era idosa, mas mesmo assim eles tiveram um filho, e esse filho teve outro filho, e Deus tinha prometido que a nação ia ser muito grande, gerada a partir dali de Abraão, que era o povo de Deus, o povo escolhido. Então a Bíblia conta muito dessa história do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Não é que a Bíblia despreza as outras culturas ou o resto da humanidade, né? Não tinha só aquelas pessoas ali, mas a Bíblia fala especificamente, olha, eu vou contar a história daquele povo que é o meu povo, que resolveu me seguir, que resolveu obedecer e seguir os meus caminhos. Então a Bíblia conta essa história, essa narrativa. E aí vocês sabem, aí Jacó teve vários filhos, um deles foi José. José foi vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito, virou governador do Egito, aí trouxe o povo todo para morar no Egito, e depois de muitos anos, depois de José ter morrido, aquele povo foi escravizado no Egito, e ficou durante 400 anos escravizado no Egito. Ali, vocês também conhecem a história, ou por filmes, por ler ou por frequentar a igreja. Ali Deus levantou um libertador para aquele povo, que era quem mesmo? Só para acordar todo mundo, quem que é o libertador? Moisés, exatamente. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador daquele povo escravizado no Egito. Olha que interessante, nós já estamos falando de libertação, né? Essa série que a gente está falando nesses domingos, é uma mente liberta por Cristo. Nós estamos falando de libertação da mente, do corpo, da alma, do espírito. Lá no comecinho da Bíblia já está se falando sobre isso. E aí aconteceu ali com Moisés e com aquele povo algo muito significativo, muito, que tem tudo a ver com Jesus, que tem tudo a ver com a Páscoa. Quando Deus falou para Moisés, olha, nessa noite eu vou libertar o povo. Então eu quero fazer uma coisa muito significativa, muito simbólica, que vai durar para sempre, vai ter um significado eterno. O que Deus falou para Moisés? Deus falou assim, olha, instrua o povo a fazer o que eu vou te falar. E eu quero ler isso para vocês, está lá em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, segundo livro da Bíblia. Deus falando com Moisés, ele diz o seguinte, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, vai memorizando as palavras, para a sua família, um para cada casa. E aí, esse cordeiro deveria ser morto num rito eterno que foi anunciado, né? Matem o cordeiro, né? Sacrifiquem aquele cordeiro, cada família, né? E faça o seguinte, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Deus está dizendo, lá na época de Moisés, lá no Egito, Deus está dizendo assim, olha, o símbolo da libertação é o sangue do cordeiro. Então, ó, matem o cordeiro, pega aquele sangue, imagina, é uma outra cultura, né? 4.000 anos atrás, é uma outra cultura, usava esse tipo de manipulação dessas coisas. Então, pega esse sangue, passa na porta da sua casa, em volta, no batente da porta da sua casa. Esse vai ser um símbolo para a libertação do povo, é um símbolo para sempre. Então ali,
começou o que nós vamos desembocar depois em Jesus Cristo, né? Bom, aconteceu o quê? O povo foi liberto e foi para a terra prometida, mas de novo aconteceu a mesma coisa que aconteceu no paraíso: desobediência. É o grande pecado da humanidade, é o grande pecado meu e de cada um de vocês, é a desobediência. Então, ao invés de em 2 semanas eles chegarem na terra prometida, eles precisaram de 40 anos andando no deserto de um lado para outro para poder chegar. São 40 anos de discipulado para que esse povo pudesse adentrar a terra prometida. E passados os 40 anos, o povo entrou na terra prometida, pronto, mais uma vez, Deus abriu as janelas dos céus e abençoou o povo e falou: olha, aqui há fartura, ninguém vai precisar guerrear para conseguir comida, aqui emana leite e mel, é fácil, tudo que você planta dá, é uma terra prometida, é uma terra maravilhosa. E o povo passou a viver ali. Só que aí começou a bagunça de novo. Não adianta, juntou gente, é problema. Aí começou desavenças e tal, aí Deus falou assim: olha, eu preciso começar a levantar líderes. Eles não tinham reis, porque as leis que Moisés tinha divulgado serviam para todos. E não precisava de um líder, um cabeça, mas chegou uma hora que a coisa começou a ficar bagunçada, e Deus levantou o primeiro rei. Quem que é o primeiro rei? Opa, essa foi mais difícil. Quem que era o primeiro rei que Deus levantou? Opa, Saul. Saul foi o primeiro rei do povo de Deus que foi levantado por Deus. Saul era um bom homem, um homem temente a Deus, sábio, mas depois de um tempo no poder, o poder o corrompeu, coisa que não acontece mais hoje em dia, mas naquela época era muito comum o poder e o dinheiro corromper as pessoas. Amém? Não? O que é? Não tinha lava-jato naquele tempo, mas tinha Deus. E aí Deus olhou para aquela situação e falou assim: não dá mais para o Saul ficar no poder. E aí Deus levantou um outro rei, um novo rei. Quem que era esse rei? Oi? Davi. Obrigado, gente. A minha memória não está muito boa. Vocês vão me ajudando. Aí Deus levantou Davi. E Davi era muito temente a Deus. Esse sim, era um adorador, um homem temente a Deus. E Davi fez um reinado abençoado e abençoador. Mudou a condição do povo. Nunca o povo foi tão bem sucedido nas guerras, nas batalhas. Davi juntou riquezas e o povo viveu muito bem sob o governo de Davi, muito bem. E aí Davi passou ainda a herança dele para o filho dele, o terceiro rei. Como é que era o nome mesmo? Salomão, isso mesmo. Passou para Salomão, e Salomão administrou muito bem o que Davi entregou na mão dele. Também era um homem muito temente ao Senhor, fez tudo como Deus mandava, e nunca, nem antes, nem depois, o povo de Deus foi tão abençoado como nessa época. Eles eram os mais ricos, mais saudáveis, Salomão era o homem mais inteligente e sábio da terra. Foi uma época de ouro, como se diz, para o povo de Deus. Só que aí no finalzinho do governo de Salomão, ele já estava velhinho, aí ele já não estava mais muito preocupado. Aí eu sei que a transição final já não foi boa, porque aí o reino começou a se dividir, e aí entrou um sujeito para reinar chamado Jeroboão. Esse eu não vou perguntar, porque senão a gente ia ficar até alguém achar no Google ali, não sei lá. E Jeroboão foi o próximo rei. Só que Jeroboão já esqueceu tudo o que vinha de geração a geração. Jeroboão não seguiu os caminhos de Deus, começou a adorar outros deuses, e aí dividiu totalmente o reino, e aí a coisa começou a desandar. E aí começou uma sequência parecia uma montanha russa. O próximo rei, depois de Jeroboão, veio e seguiu
os mandamentos e as leis de Deus. O povo era abençoado. Aí o próximo, depois dele, começava a adorar outros deuses. Parece coisa que acontece com a gente hoje, né? Você está mal, você busca Deus, Deus te ajuda. Aí você fica bem, você está bem, você já esquece da importância das coisas de Deus. Era assim que estava acontecendo. Então entrava um rei, saía um rei, aquele que seguia as leis de Deus era abençoado, a nação toda era abençoada. Entrava o próximo, esquecia tudo, outros deuses e tudo, a nação ia para o buraco de novo. E aí, isso foi sucedendo, percebe? Nós já estamos lá no meio da Bíblia, já passamos do meio da Bíblia. Aí Deus começou a enviar profetas, falar, olha gente, está tudo errado, principalmente quando tinha um rei ruim, né, Deus levantava profeta para falar, gente, não é assim, voltem para as coisas de Deus, não é assim, isso não vai dar certo, as leis de Deus, prestem atenção, acorda pessoal. E aí vieram os profetas que sempre estavam anunciando isso, até que eles começaram a anunciar, olha, com esse governo, com esse povo não vai dar certo. Então eles começaram a anunciar um Salvador, um libertador. Aí os profetas começaram a vislumbrar o plano de Deus, que era de um libertador definitivo, um rei definitivo, aquele que ia mudar completamente a história. 700 anos antes do nascimento de Jesus, um desses profetas, chamado Isaías, você imagina, gente, 700 anos antes de alguma coisa acontecer. Nós estamos aqui em 2018. Imagina, eu vou profetizar alguma coisa para 2718. Você percebe? Oi? Não, Palmeiras vai ser campeão sábado que vem. Estou falando de profecia mais longe. Isso aí nem precisa de profecia, isso aí já está aprovado no céu. Mas você imagina você fazer uma profecia para 700 anos à frente? Como que Deus falava com um homem desse? Era sonho, se era um pensamento, a gente não sabe. Mas eu quero ler para vocês a exatidão com que Isaías teve essa intuição, esse tocar de Deus sobre Jesus Cristo. Está lá em Isaías 53, olha que lindo, Isaías escrevendo, certamente, ele estava falando do Salvador, né, de Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Essa pessoa que Isaías estava profetizando, disse assim, ele veio para isso, ele curou as nossas enfermidades, tudo, mas nós o consideramos afligido. Por quê? Porque ele sofreu, né? Ele sofreu, ele estava prevendo isso. Mas ele foi transpassado, olha que interessante o detalhe, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. É exatamente o que o Gabriel falou aqui. O castigo que estava sobre ele não era para ele, era para mim, era para o Gabriel, era para você. Nós pecamos, nós desobedecemos, Jesus não fez isso. Mas Isaías está profetizando isso. Esse castigo, esse sofrimento que nos deu paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, que a gente soube depois que era Jesus, a iniquidade, ou seja, os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro.
Isaías falando de novo do cordeiro que Moisés falou, que os profetas falaram. E 1500 anos depois do cordeiro lá de Moisés, do que foi do sacrifício do cordeiro, João Batista, um louco, que era um pregador do evangelho, que vivia no deserto, se alimentava de mel de abelha, um cara esquisito, mas que estava pré-nunciando a chegada de Jesus. Ele usou o mesmo termo. João Batista disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus chegando, João Batista era primo de Jesus. E ele estava lá batizando as pessoas no rio. Jesus se aproximou, a hora que ele bateu o olho, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou só um anunciador. Aquele é o Cordeiro, mais uma vez. João Batista sabia que Deus tinha um plano superior a qualquer outro plano antes, e envolvia aquela pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E aí Jesus chega para João Batista e fala: João Batista, me batiza. E João falou: claro que não, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Imagina se eu vou te batizar, você deveria me batizar. Mas Jesus falou: não, faz tudo certinho, é assim que eu quero ensinar, eu quero que seja modelo para as pessoas, me batiza. E João batizou o Jesus, e foi a primeira vez que Jesus foi chamado de o Cordeiro. Bom, passado um tempinho, nós já estamos lá no Novo Testamento, já chegando na metade quase do Novo Testamento. Jesus já estava conhecido no seu ministério, já tinha feito muitos dos milagres que vocês já ouviram falar e que nós falamos inclusive nessa série. E aí perto da Páscoa, algumas semanas antes da celebração da Páscoa, né? Que era o povo judeu comemorando lá a saída do Egito. Perto da celebração da Páscoa, Jesus foi chamado para ir na casa de uns amigos dele, amigos pessoais, porque o seu amigo Lázaro havia morrido. E aí as irmãs de Lázaro chamaram Jesus, vem aqui. Antes dele morrer, eles mandaram chamar Jesus. Jesus demorou para chegar, chegou, ele já estava morto, fazia 4 dias. E aí vocês conhecem a história também. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, há 4 dias enterrado, já estava cheirando mal. E Jesus faz uma oração simples ao Pai e fala: Lázaro, vem para fora. Vocês imaginam o susto? Um cadáver já mal cheiroso, talvez enrolado nos tecidos, saindo mais ou menos andando, assim. Acho que muita gente saiu vazado dali. Mas foi uma coisa tão significativa assim, que todo mundo adorou Jesus, óbvio, né? Óbvio, você imagina a gente sair daqui, for no cemitério, a gente abrir um túmulo lá e falar: vem. Primeiro que 90% não vai, né? Os 10%, talvez 9 saiam correndo. Mas isso aconteceu diante dos olhos das pessoas. E isso foi muito significativo. Só que aí o que aconteceu? Aí os religiosos ficaram muito preocupados. Não ficaram felizes. O povo ficou feliz. Os religiosos não. Não, nossa, o que vai acontecer agora? Pô, só faltava tirar um morto de dentro de um túmulo depois de 4 dias. Aí os religiosos começaram a tramar. Isso está lá em João, capítulo 11. Eu vou ler aqui para vocês o que eles fizeram. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, que era a irmã de Lázaro, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Óbvio, né? A gente creria também se você visse alguém ressuscitando alguém, né? Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Gente, espera aí, a gente precisa fazer alguma coisa.
O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Olha que interessante. Então, os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. O medo deles era de perder poder. Se Jesus continuar fazendo isso aí, todo mundo vai crer nele, daí os romanos vão vir e vão tomar o nosso poder. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e diz o seguinte: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Foi assim a trama para matar Jesus. Foi por medo de que todo mundo ia crer vendo o que Jesus estava fazendo. Foi assim que foi tramada a morte de Jesus. Mas Jesus sabia que aquilo precisava acontecer. Jesus não foi pego de surpresa. Os discípulos, vocês vão entender já já, até foram pegos de surpresa. Mas não deveriam, porque Jesus anunciou o que ia acontecer com ele. Olha só, vou ler para vocês. Marcos capítulo 10. Jesus reuniu todo mundo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Jesus falou o que ia acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Presta atenção, pessoal, o que vai acontecer? Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Jesus falou, palavra por palavra dessa, com os seus discípulos. Olha, é isso que vai acontecer, desse jeito que eu estou falando. E falou da ressurreição. Você já deve ter conhecido um pouco de outras religiões, outros profetas, outros líderes de religião. Nunca existiu uma pessoa, um líder religioso que tivesse dito: olha, eu vou morrer, vão me matar assim, assim, nesse dia, isso vai acontecer, eu vou ser crucificado e tal. Aí vou ser enterrado, aí no 3º dia eu vou levantar e vou conversar com vocês. Nunca, na história, nunca existiu alguém que tivesse dito isso e feito isso, né? Aí você sabe, aí aconteceu exatamente como Jesus falou. Depois da ceia, ele foi traído por Judas, que o entregou ao exército. E Jesus foi no meio da noite, entre quinta e sexta-feira, na madrugada, quando não tinha... Sabe, parece aquelas artimanhas que a gente vê hoje em dia, assim, né? Está tendo um jogo do Brasil, aí na madrugada os deputados aprovam uma lei lá, que você nem fica sabendo. Foi isso que fizeram com Jesus. No meio da madrugada, juntaram lá um povo, pagaram alguns para ficar falando mal de Jesus, o prenderam, o torturaram, cuspiram na cara dele, bateram muito. Se Jesus tivesse sobrevivido à cruz, ele ia morrer das infecções, das chicotadas que ele recebeu. Quer dizer, ninguém sobrevivia à cruz, né? Se Jesus não tivesse sido crucificado, ele ia morrer só da tortura que ele passou. E aí, às 9 da manhã, penduraram o justo, o único justo que pisou nesse planeta, foi pendurado numa cruz, zombado por todos. Colocaram uma coroa de espinhos nele para falar assim: ó, você não é o rei? Então essa é a sua coroa. Prá! Cravaram aquela coroa, assim, o sangue desceu. Ainda puseram uma plaquinha: ó, esse é o rei dos judeus, está aqui, ó. E aí o pessoal passava e zombava de Jesus. Aí ao meio-dia daquele dia, da sexta-feira, por volta do meio-dia, o céu se fez noite, o sol se escondeu. Nem o sol não resistiu àquela cena tão chocante. O sol se escondeu, virou noite. Meio-dia da sexta-feira virou noite.
E às 3 da tarde, num último suspiro, Jesus falou assim, tetelestai, que significa, está consumado. Acabou. O que eu vim fazer pelo pecado está se realizando agora. E aí a natureza reagiu, trovões, terremotos, e os soldados começaram a ficar apavorados, e aí um deles quebrou a tradição. Olha cada detalhe, como a Bíblia é maravilhosa. A tradição era, a pessoa está crucificada, você quer que ela morra logo, quebra as pernas dela. Por que você quebra as pernas da pessoa? Você quebra a perna porque ela não tem apoio, aí ela morre sufocada. Era assim a tradição. No caso de Jesus, pegaram uma lança e transpassaram, assim como a gente leu em Isaías agora há pouco. Como Isaías tinha dito 700 anos antes. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Enfiaram uma lança em Jesus e a hora que enfiaram, saiu um restinho de sangue e água, porque Jesus não tinha mais sangue. Jesus morreu pela ausência de sangue. Foi enterrado, foi para o túmulo. E ali foi curioso, porque os fariseus que estavam combatendo Jesus acreditavam mais na ressurreição do que os discípulos. Os discípulos correram, sumiram, se esconderam. Os fariseus foram falar com os governantes, falaram, olha, ouve-se um rumor que ele vai ressuscitar, então podemos colocar uns guardas lá na porta do túmulo para que não aconteça dos discípulos virem roubar o túmulo e falar que ele ressuscitou? Enquanto os discípulos estavam tudo escondidinho, com medo, mas com medo mesmo. Eles falaram, agora Jesus morreu, agora o próximo somos nós. Esquecendo do que Jesus tinha falado. Enquanto eles estavam assim, os líderes religiosos mandaram colocar guardas lá, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E aí os guardas foram as únicas testemunhas. Eu falei isso recentemente. Não tinha nenhum dos discípulos na porta do túmulo esperando Jesus ressuscitar. Os guardas é que foram testemunhas. Que uma grande luz de madrugada, um terremoto, a pedra rolou e Jesus saiu daí e os guardas saíram apavorados e foram relatar lá para os fariseus, para os sacerdotes. Olha que interessante, não sei se você já tinha lido isso na Bíblia, acho que nem tem esse versículo, mas eu quero ler para você. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, porque Jesus tinha ressuscitado. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite, furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Quer dizer, criaram esse rumor de que os discípulos tinham ido lá roubar o corpo. Primeiro, eles não tinham coragem para fazer isso. Ainda mais enfrentar os guardas. Se Pedro, na noite anterior, nem tinha falado assim, ó, eu sou amigo dele, imagina se ele ia lá tentar roubar o corpo de Jesus. Eles estavam amedrontados, não fizeram isso. Segunda coisa, no domingo de manhã, quando Jesus estava ressuscitado, as mulheres foram lá passar perfume no corpo de Jesus. Quer dizer, as mulheres que seguiam Jesus, que estavam junto, que eram amigas de Pedro, de João, de todos eles. Se elas soubessem da trama de roubar o corpo de Jesus, elas não teriam ido lá de manhã passar perfume no corpo de Jesus. E elas saíram de lá apavoradas, correndo, e foram chamar os discípulos, Pedro, João, e eles vieram correndo, não sei o que aconteceu, Jesus não está lá. Como não sabe o que aconteceu? Como não sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, Jesus não está lá. Aí chega Pedro, aí chega João, e aí eles percebem, não está mesmo. O que aconteceu? Então, os seguidores de Jesus, eles não se engajaram no movimento por causa de alguma coisa que Jesus ensinou.
Os seguidores de Jesus, eles se engajaram no movimento pelo que eles viram. Eles viram Jesus ressuscitado. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu inúmeras vezes. Paulo fala disso, e é o último texto que eu vou ler para vocês. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz o seguinte: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que eu lhes preguei. Paulo está falando assim, vamos fazer um resumo de tudo isso aqui? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O qual vocês receberam e estão firmes, né? Por meio desse evangelho, ele já vinha falando da morte de Jesus, Jesus tinha ressuscitado e tudo. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Quer dizer, esse evangelho só vai ser útil para você e para mim, só vai funcionar, só vai gerar transformação na sua vida e na minha, se a gente colocar em prática. Se a gente colocar isso em prática, se apegar firmemente. Caso contrário, a gente está crendo em vão, né? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí vem a comprovação disso. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Os discípulos estavam reunidos numa sala, de repente Jesus aparece no meio deles. E um único que não estava ali, né? Tomé não estava ali. Quando os discípulos contaram, Jesus apareceu, cara, ele estava na nossa frente, a gente podia pegar nele. Tomé falou: para. Olha só, gente. Mas a gente é igualzinho, não é? A gente é igualzinho. Ele falou assim: não, só vou acreditar se eu colocar o dedo na ferida. Aí no próximo encontro que eles estavam, Jesus apareceu, Jesus falou: vem cá, coloca o seu dedo aqui. Coloca aqui, Não sei se foi aqui ou se foi aqui, mas põe seu dedo aqui. Aí eles creram. Depois disso, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Sabia disso? A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Quer dizer, Paulo está falando assim, 500 pessoas de uma só vez são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Muitas delas estão vivas. Tinha passado cerca de 20 anos quando Paulo escreveu isso. Volta lá, gente. Volta lá. As pessoas estão lá. As pessoas que moravam ali na região, que viram Jesus, é só você ir lá e perguntar. E assim, para quem gosta muito de história, para quem questiona muito as coisas, como que uma história mentirosa ia passar adiante? Né? 20 anos depois, se alguém falar, Jesus ressuscitou, apareceu para 500 pessoas, isso é mentira, todo mundo sabia que era mentira. Mas não. Essa história durou esses 20 anos e dura até hoje, porque foi verdade. Depois ele apareceu para Tiago, que era irmão de Jesus, então a todos os apóstolos. Depois desse, apareceu também a mim, como quem nasceu fora do tempo. Paulo teve uma experiência com Jesus, mas não foi ali fisicamente, né? E olha o que ele fala agora, que é o nosso ponto principal. Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Se vocês não acreditam em ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Percebe porque hoje é o dia mais importante de todos? Hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Se você não crê na ressurreição de Jesus, o primeiro conselho que eu te dou, investiga. Investiga, não estou falando para você crer sem investigar, sem ler. Não, vai ler. Lê documentos históricos, lê a Bíblia, pede revelação do Espírito, mas se você não acredita na ressurreição e frequenta a igreja, você está perdendo seu tempo. Não sou eu que estou falando, é o meu xará. É Paulo que está falando isso. Se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Eu estou perdendo meu tempo aqui falando com vocês. Se Jesus não ressuscitou, a minha fé e a fé de vocês é inútil. Porque
a razão da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque com a ressurreição, Jesus mostrou que é possível vencer a morte. Isso marcou a humanidade a ponto de dividir ela em antes de Jesus e depois de Jesus. Se Jesus ressuscitou, a morte não é o fim. Percebe? É isso que significa a Páscoa. Se Jesus ressuscitou, há esperança para mim e para você, hoje e no futuro. E Paulo fala isso no versículo seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou, é um fato, não é uma poesia, não é uma historinha da carochinha. De fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Foi o primeiro que foi ressuscitado assim, dessa maneira. Visto que a morte veio por um só homem, e aí Paulo está falando de Adão aqui, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Quando caiu a ficha dos discípulos, Jesus ressuscitou, aqueles homens acovardados, medrosos, viraram as pessoas mais corajosas do mundo. Aqueles homens saíram nas ruas. O Pedro, que tinha ficado escondido na madrugada, uma garotinha de 13 anos, falou assim: ei, ô tio, você não andava com Jesus? Não. O quê? Jesus, não, nem conheço. Esse Pedro, depois que ele viu Jesus ressuscitado, ele saiu às ruas sem medo de nada mais. Pedro saiu e falou: olha, gente, ele pregando para uma multidão, Pedro falou assim: vocês mataram o Filho de Deus. Nós somos testemunhas, nós vimos isso, eu vi, meus amigos viram, vocês mataram o Filho de Deus. Arrependam-se. Aquele homem que se escondeu, ao meio-dia ele saía dando de dedo nas pessoas e pregando para multidões que Jesus tinha ressuscitado. E falando que as pessoas se arrependessem, né? Então, de novo, a ressurreição de Jesus Cristo aponta a razão da cruz, que é o perdão dos pecados, que é a razão da nossa fé. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus veio nos trazer vida, veio nos libertar da prisão do nosso pecado. E quando Jesus ressuscitou, eu e você e toda a humanidade passamos a ter acesso direto a Deus, porque nós fomos perdoados. De novo, me referindo ao testemunho que a gente assistiu aqui, aquela sensação, Deus, o que você quer comigo? O que você quer comigo? Eu sou um pecador, eu erro, nossa, já errei tanto, o que o Senhor quer comigo? A Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor para comigo pelo fato de haver Cristo morrido por nós enquanto éramos pecadores. A gente não era bonzinho, a gente não merecia. Mas Jesus morreu por mim, pelo meu pecado. Por isso eu posso ser livre. Por isso a minha vida pode ser diferente. Por isso a minha vida pode ser melhor. Eu posso me sentir melhor. Eu posso sentir uma paz que eu não sentia antes. Porque Jesus levou os meus pecados naquela cruz e ressuscitou dos mortos para a minha redenção ser completa. Todos aqui que por acaso ainda não tiveram essa oportunidade de se sentir perdoados nos seus pecados, têm hoje e todos os próximos dias da sua vida, mas tem hoje a chance de falar com Deus sobre isso. Você tem hoje a oportunidade de orar e falar com o Criador do Universo, falar assim: olha, eu perdi as esperanças em mim mesmo. Eu não estou perdido. Não tenho mais direção, não sei o que fazer. Estou perdidinho.
da minha vida. Mas eu tomo uma decisão hoje. Eu creio nesse Jesus, na morte de Jesus, por perdão dos meus pecados, e na ressurreição de Jesus, para me dar vida e vida eterna. Se você fizer essa oração simples no seu coração, e se você passar a partir disso, a seguir esse Jesus, a se deixar ser discipulado por esse Jesus, a crescer num relacionamento com Jesus, a sua vida é outra. Você vai poder gravar o seu testemunho aqui, falar, olha, até aqui era assim, daqui para frente foi outra. Eu continuei tendo aflições, mas é diferente. Eu não estou sozinho, eu tenho paz. No meio do deserto eu não estou sozinho, eu tenho alguém comigo. Alguém que segura a minha mão, alguém que me tira do lodo, alguém que cura minhas feridas, alguém que cura a minha vida. Essa é a certeza de que o dia de hoje nos trouxe. Porque Jesus ressuscitou dos mortos, porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã, eu posso crer no futuro, eu posso crer que depois da morte, eu ainda vou, eu tenho esperança para depois da morte, porque Jesus ressuscitou. Então eu quero encerrar a noite de hoje. A gente vai tomar a ceia daqui a pouco, que é uma instrução de Jesus também. Mas eu quero encerrar essa palavra orando por todos nós. Mas principalmente para aqueles que nunca fizeram essa oração de entrega, de colocar a sua fé, a sua esperança nesse Jesus da Bíblia, que foi anunciado desde o primeiro até o último livro da Bíblia. Eu quero orar com você e eu quero que você ore no seu coração pedindo para que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, olhe para dentro de você, perdoe os seus pecados e transforme a sua vida. Amém? Deus, muitas vezes eu me senti como o Gabriel falou aqui para a gente, um pecador, alguém que não merecia o teu amor, Pai. Mas ainda assim, o Senhor se importou comigo. Ainda assim, Jesus morreu por mim. Mesmo que eu tivesse mergulhado em pecados, o Senhor teve misericórdia de mim, um amor incompreensível pela minha vida. E perdoou os meus pecados, e sarou as minhas feridas, e arrumou meu coração, me deu um propósito para viver, uma esperança para viver. E eu sei que tem gente aqui essa noite, Deus, se sentindo completamente sem esperança. Eu sei que tem gente aqui, Pai, precisando desse Jesus vivo que foi anunciado hoje aqui. Eu sei que existem vidas sem rumo, pessoas que estão desistindo, pessoas que não sabem o que fazer, que rumo tomar na vida. Em nome de Jesus, que o poder liberado naquela cruz do perdão dos pecados cubra cada coração aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse perdão traga paz aos corações. E que o poder de Cristo revelado naquela cruz e na ressurreição traga vida aos corações em nome de Jesus. Não queremos sair daqui de novo, da mesma forma que a gente entrou e de como a gente tem vivido. Em nome de Jesus, eu quero para a minha vida e para os meus irmãos uma nova vida, uma vida plena, uma vida cheia do amor de Deus, uma vida perdoada e uma vida disposta a seguir os caminhos do Senhor daqui para frente. Que o dia de hoje, o dia da verdade, seja marcante na vida dos meus irmãos. Que a partir de hoje, Pai, vidas sejam transformadas para sempre, Deus. Resgatadas, libertas para sempre pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo.
Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque Jesus passou por tudo aquilo, por nós, por mim, resistiu até o fim. E obrigado principalmente porque Ele ressuscitou. E Ele pode viver em mim e em nós, para a glória do Teu nome, Pai. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Jesus, no último momento deles com os discípulos, Ele nos instruiu a, sempre que possível, nos lembrarmos do que Ele fez, do que aconteceu nesse final de semana. Jesus chegou para os seus discípulos em volta de uma mesa, eles estavam comendo, era um jantar, mas num determinado momento Jesus pegou um pão e partiu com os seus discípulos e disse: esse é o meu corpo entregue por vós e por muitos, não são só vocês aqui, isso aqui vai ser entregue por toda a humanidade. Comam do meu corpo, é um símbolo, obviamente, mas o que significa esse símbolo? Que ao comer o pão, simbolicamente, Jesus está vivendo em nós. Jesus foi repartido, Ele está vivo hoje através de nós. O corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo veio falar alguns anos depois, somos nós, a igreja de Cristo. Esse é o corpo de Cristo vivo hoje. Foi isso que Jesus fez na ceia. Depois Ele pegou o cálice e falou: olha, isso aqui é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, o sangue da redenção, o sangue do perdão dos pecados. A partir de hoje é assim, não precisa mais matar cordeiro, aspergir sangue de cordeiro em portas, porque eu derramei o meu sangue por vocês, e por isso vocês são perdoados. É de graça esse perdão. E aí Jesus falou: façam isso em memória de mim. Então, quero convidar vocês, em grupos, nós temos 2 mesas aqui, a vir pegar o seu cálice e o pão e se lembrar do que Jesus fez nesse final de semana da Páscoa. Faça no seu coração a sua oração e assim coma do pão, tome do cálice e depois nós juntos vamos cantar uma canção, assim como Jesus fez. Tem uma indicação dos evangelhos que assim que acabou a ceia, eles cantaram um hino e foram pro monte. Nós vamos cantar um hino e nós vamos para as nossas casas. Mas vamos diferentes. Amém? Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu.
Aleluia.